Essa carta aí, ela é uma carta que, para a campanha do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, ela serve como uma luva para ele repetir, ele, o PL, os principais atores desse processo do lado deles, repetir essa coisa da perseguição política e tal, ainda fazem um exercício comparativo com a prisão do Lula. Nada disso tem par com a realidade, a gente vai poder mostrar isso aqui, não é? Mas serve a esse propósito, né? É visivelmente uma peça de campanha, antes de tudo, e por isso eu chamo a atenção, Nestor, para a justificativa que o ministro Alexandre de Moraes dá para as medidas que ele tomou restritivas, inclusive das visitas de Flávio ao pai, por 90 dias, lá no meio ele coloca essa questão de campanha antecipada, porque na verdade é isso, disso que se trata principalmente, não é? Porque ali o Flávio, na carta, o Bolsonaro pai dá a dica ali para o Flávio explorar o assunto do combate à corrupção, de liberdade para o país e outras coisas que fazem parte sempre das peças de campanha, né, dos candidatos. Então não deixa de ser isso. Agora, do ponto de vista jurídico, não há a menor dúvida que houve a transgressão, porque o Bolsonaro é um preso condenado em definitivo, deveria estar no presídio, está em casa por uma questão de medida humanitária. Está doente, está de saúde, medida humanitária, né? Pela qual tanto se empenhou ele, a família e os médicos, né? Até conseguirem. Mas desde que conseguiu, vamos nos lembrar aqui que foi uma sucessão de transgressões. Foi a tornozeleira eletrônica, depois a questão das armas recentemente achadas, que gerou uma questão de busca e apreensão. Houve lá a tentativa de um comício ali, próximo à casa dele, para gerar aglomeração pública. Foi o Nicolas Ferreira entrando com o celular dentro de casa para colher vídeo dele e assim, descumprir as medidas cautelares, que são medidas cautelares comuns a qualquer preso. Se o Bolsonaro estivesse hoje no presídio, como é o figurino normal, não fosse a questão de saúde dele, ele estaria com as visitas também agendadas, seletivas, programadas, e sem direito à rede social. Como qualquer preso, você vê algum preso hoje com rede social? Ao contrário, a grande queixa... Dependendo, né? A grande queixa da população qual é? Uma das grandes queixas com a segurança dos presídios. É a posse de celular por presos, que é sempre uma posse clandestina, aquela reclamação de que não se combate isso. Mas isso revela o quê? Que eles não podem ter essa comunicação com rede social nem com o público externo, porque o público externo deles faz o quê? Recebe ordens, diretrizes e agem de acordo com essas diretrizes. O que o Bolsonaro está fazendo com o Flávio? Dando uma diretriz ao partido, e comunicando à população que ele é, de fato, o escolhido na trilogia Deus, Pai, Pátria e Família, ele é o escolhido de Deus, para combater a corrupção, para acabar com a falta de liberdade no país e todos os slogans de campanha dele. Portanto, não me surpreende nada esse episódio e, na medida em que isso virou um método bolsonarista, sempre para desgastar, cada vez mais tentar desgastar o STF, ou seja, eles criam as transgressões para receberem as consequências do STF e irem repetindo pelo volume. Olha aí, quantas coisas, não podemos fazer nada. É uma perseguição política. Ora, o preso é um sujeito incomunicável, a não ser por meio dos seus advogados e com visitas de famílias, parentes, etc. Fora disso, faz parte da restrição de liberdade também as restrições de hábitos, costumes e prerrogativos que são comuns às pessoas que estão em liberdade. E aí é importante a gente puxar um pouquinho
se você falou muito certo, ele deu uma diretriz ali no momento confuso da campanha, né? E aí, por isso que eu acho que é importante a gente entrar um pouquinho no conteúdo da carta, que eu acho que ela revela algumas coisas importantes da gente comentar aqui politicamente